A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com toda essa querida irmandade que vai ouvir esta gravação. Então, esta gravação vai ser gravada pelo irmão Francisco do Ceará. Então, meus queridos irmãos, que cada um abra os ouvidos, esteja atento para esta mensagem que nós vamos começar agora, pedindo a guia e a direção do Espírito Santo de Deus, para que nós não fale nada que venha ser da nossa vontade ou da nossa carne, mas tudo seja da vontade do Espírito Santo de Deus. Deus em Cristo seja louvado. A Igreja de Jesus Cristo que está a me ouvir agora, digam amém. Meus queridos irmãos em Cristo Jesus, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, vamos fazer um estudo bíblico sobre um determinado assunto, que tem muitos irmãos que têm dúvidas sobre o lava-pés. Nós devemos ou não devemos obedecer a esta passagem bíblica sobre o lava-pés? Vamos tomar como base para a nossa mensagem as palavras do Senhor Jesus Cristo, Lucas 7, 36 a 44. Um dos fariseus convidou Jesus Cristo para comer com ele. E entrando Jesus Cristo na casa do fariseu, Simão, reclinou-se à mesa, e eis que uma mulher pecadora que havia na cidade, quando soube que Jesus Cristo estava na casa do fariseu, foi para a casa do fariseu. Quando chegou na casa do fariseu, Jesus Cristo estava à mesa, em casa do fariseu. A mulher trouxe um vaso de alabastro com bálsamo, e estando por trás de Jesus Cristo, aos seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas e enxugava com os seus cabelos. Beijava-lhe os pés e ungia com bálsamo. Mas, ao ver isto, o fariseu que tinha convidado falava consigo mesmo, dizendo: se este homem fosse profeta, saberia quem é esta mulher e a sua qualidade. Ele sabe que essa mulher é uma pecadora, essa mulher que lhe toca, pois é uma pecadora. Jesus Cristo, sabendo que se passava na mente do fariseu, disse ao fariseu: Simão, tenho uma coisa a dizer-te. Respondeu-lhe Simão: dize-a, mestre. Jesus Cristo disse para Simão: certo homem tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários, o outro lhe devia 50 denários. Não tendo eles com que pagar, perdoou a dívida de ambos. Qual deles, pois, o amarás? Qual deles, pois, amará mais? Respondeu-lhe Simão, o fariseu: suponho que é aquele a quem mais perdoou. Replicou-lhe Jesus Cristo: julgaste bem, Simão. E voltando-se para a mulher, disse a Simão, o fariseu: vês tu esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para lavar os pés. Mas esta mulher, com suas lágrimas, os regou os meus pés e enxugou com os seus cabelos da sua cabeça. Irmãos, em Cristo Jesus, não podemos ler a Bíblia sem a guia do Espírito de Cristo Jesus. Em nenhum momento Jesus Cristo, nesta passagem bíblica, está falando que devemos lavar os pés uns dos outros. Jesus Cristo disse para Simão o fariseu: entrei na tua casa, tu não me deste água para os pés. Ou seja, tu não me deste água para eu lavar os pés. Jesus Cristo disse para Simão: tu não me deste água para lavar os pés. E esta mulher não tem cessado de lavar os meus pés com lágrimas e enxugar com os seus cabelos. Jesus Cristo não disse a Simão, o fariseu, que ele tinha que lavar os seus pés, mas disse que Simão tinha que ter dado água para Jesus Cristo lavar os pés. Então, irmãos, em Cristo Jesus, o Senhor Jesus Cristo, no contexto desta passagem bíblica, ele nos mostra o exemplo do perdão, como ele perdoou a pecadora. O fariseu, quando viu
a pecadora lavar os pés de Jesus Cristo com as lágrimas e enxugar com os seus cabelos? O fariseu murmurou e disse consigo mesmo: este homem não é profeta, porque se ele fosse profeta, sabia quem é esta mulher, que é uma pecadora. Agora Jesus Cristo, vendo que o fariseu murmurava, contra ele, entra na questão do lava-pés, dizendo para Simão, o fariseu, que não tinha dado água para ele lavar os pés. Jesus Cristo não disse que o fariseu tinha que lavar os seus pés. Disse que Simão, o fariseu, tinha que ter dado água para ele lavar os pés. E isso Simão não fez. Os fariseus se justificavam serem justos e desprezavam os pecadores, como Jesus Cristo disse em Lucas 18, 9 a 14. Aqui Jesus Cristo conta aquela parábola daqueles dois homens que subiram para orar, um fariseu e um publicano. Aqui o fariseu condenava o publicano, chamando de roubador injusto, adúltero, porque não jejuava e nem pagava o dízimo. Irmãos, em Cristo Jesus, o nosso assunto desta mensagem é para falar sobre o lava-pés. Um irmão me perguntou: irmão, está escrito em 1 Timóteo 5, 9 e 10. Não seja escrita como viúva nenhuma que tenha menos de 60 anos e que não tenha sido marido de um só homem. Só pode ser aprovada como viúva as que for mulher de um só marido, ter bom testemunho e boas obras, se criou os filhos e exercitou hospitalidade, se lavou os pés aos santos, se socorreu os atribulados, se praticou toda sorte de boas obras. Irmãos, em Cristo Jesus. Paulo escrevendo a Timóteo sobre como colocar uma viúva para fazer parte do ministério da obra de Deus. Vejam que tem muitos requisitos para se escrever uma viúva. E um dos requisitos era se tivesse dado água para lavar os pés dos santos. Então, para se escrever, uma viúva tinha que, pelo menos, ter 60 anos. Com menos de 60 anos, não podia se escrever como viúva. A viúva tinha que ter praticado hospitalidade e se lavou os pés aos santos. Vejam bem, irmãos, o som da palavra se lavou os pés aos santos, ou seja, se quando os santos chegavam na sua casa, ela deu água para os santos lavar os pés. Muitos irmãos, por não saber fazer a leitura com ponto e vírgula, não separa as letras. Jesus Cristo não repreendeu o fariseu porque ele não lavou os seus pés. Repreendeu o fariseu porque ele não deu água para ele lavar os pés. Jesus Cristo não disse que Simão tinha que lavar os seus pés. Vamos agora. Nós vamos para o Evangelho de João, capítulo 13, versículo 1 a 20, que é a passagem bíblica que muitos irmãos se baseiam para dizer que nós temos que lavar os pés uns dos outros. Se não lavar, não tem parte com Jesus Cristo. Então vamos começar aqui a leitura. Antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus Cristo que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, e havendo amado os seus que estavam no mundo, o amou até o fim. Enquanto ceiavam, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, que o traísse, Jesus Cristo, sabendo que o Pai lhe entregaria tudo nas suas mãos e que veio de Deus e para Deus o voltava, levantou-se da ceia, tirou o manto e, tomando uma toalha, cingiu-se e começou a lavar os pés dos discípulos e enxugar com a toalha com que estava cingido. Chegou, pois, Simão Pedro para lavar os seus pés,
Pedro disse: tu vai lavar meus pés, Senhor? Jesus Cristo respondeu para Simão Pedro: sim, eu vou lavar seus pés. Eu já lavei dos outros, por que não posso lavar os seus? Se eu não lavar os teus pés, tu não tem parte comigo. Pedro, o que eu estou fazendo agora, tu não sabes agora, mas vai saber depois. Depois tu vai entender tudo isso. Quando Jesus Cristo fala para Pedro que se ele não lavasse os seus pés, não teria parte com ele, Pedro agora diz para Jesus Cristo: sendo assim, Senhor, lava meus pés, as mãos e a cabeça. Jesus Cristo disse para Pedro: quem já se banhou não precisa lavar senão os pés, pois o resto do seu corpo está todo limpo. Mas nem todos os que estão comigo estão limpos, pois Jesus Cristo sabia muito bem quem era o traidor. Por isso disse: nem todos estão limpos. Ora, depois de lhes ter lavado os pés dos seus apóstolos, tomou o manto e vestiu e reclinou-se à mesa. E perguntou aos apóstolos: entendeis o que eu tenho feito? Vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu sou o vosso mestre e senhor. Ora, se eu lavei os pés, também vocês deveis lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo para que, assim como eu fiz, façais vocês também. Em verdade eu vos digo, não é o servo maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se praticardes. Não falo de todos vós, eu conheço aqueles que escolhi. Irmãos em Cristo Jesus, nós temos que entender que muitas coisas que Jesus Cristo falou era somente para aquela ocasião, para aquele local que eles estavam, para aquelas pessoas a qual ele estava falando ali, que estava presente com ele. Como ele, naquela hora, estava falando do lava-pés, falando para os seus discípulos. Não estava falando para nós hoje, que nós tínhamos que lavar pés uns dos outros. Quando Jesus Cristo disse: ora, se eu sou o vosso mestre, lavei os pés de vocês, vocês também deveis lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei o exemplo para que, assim como eu fiz, façais vocês também. Irmãos, nós temos que entender que Jesus Cristo estava falando com os seus apóstolos. Era uma conversa exclusiva para aquela ocasião. Não era para nós que vivemos hoje no século XXI, no terceiro milênio. Irmãos em Cristo Jesus, se o lava-pés fosse uma doutrina ou uma ordem para todas as gerações até a consumação dos séculos, os apóstolos tinham ficado cumprindo esta ordem de Jesus Cristo e tinham ensinado nas suas cartas a doutrina do lava-pés. Mas nós não vemos em nenhuma das cartas de Pedro, de Paulo, nenhum dos apóstolos ensinando a doutrina do lava-pés. Este lava-pés tem muitos significados. E o principal significado do lava-pés de Jesus Cristo é o amor uns pelos outros. Quem ama o seu próximo está cumprindo todos os mandamentos ordenados por Jesus Cristo. Somente Jesus Cristo tinha condições de lavar os pés dos seus discípulos. Por mais obediente que os apóstolos fossem aos mandamentos de Jesus Cristo, eles não ficaram lavando os pés uns dos outros. De Atos dos Apóstolos ao Apocalipse, não encontramos nenhum versículo que podemos embasar o lava-pés para os nossos dias atuais. Se os apóstolos não lavaram os pés uns dos outros, como nós podemos praticar o lava-pés hoje no século XXI? Neste mesmo capítulo de João 13, 34 e 35, Jesus Cristo deu um novo mandamento que excede ao lava-pés. E este mandamento
não é o lava-pés, é o amor uns aos outros. Para nós praticar o amor uns aos outros, não precisamos lavar pés uns dos outros. Os irmãos que praticam o lava-pés hoje no século XXI, nos mostre Jesus Cristo depois da ressurreição. Durante os 40 dias que ele esteve aqui nesta baixa terra ensinando a doutrina do lava-pés, os irmãos que querem praticar o lava-pés hoje no século XXI têm que se unir com a Igreja Católica Romana. Por quê? A igreja que continua na prática do lava-pés é a Igreja Católica Romana. Uma vez por ano, na Semana Santa, eles fazem este lava-pés. Os padres fazem o lava-pés, assumindo o lugar de Jesus Cristo. Naquele dia eles estão no lugar de Jesus Cristo e aquelas pessoas estão no lugar dos apóstolos. No lavar dos pés. Irmãos em Cristo Jesus, me respondam quantas vezes Jesus Cristo lavou os pés dos discípulos. A festa da Páscoa era celebrada uma vez por ano. E nesta última Páscoa celebrada por Jesus Cristo, ele lavou os pés dos discípulos. Biblicamente, Jesus Cristo lavou os pés dos discípulos uma vez só, mostrando para todos os povos da terra a sua humildade de coração, que nenhum homem é capaz de imitá-lo. Jesus Cristo disse: aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Irmãos, aonde Jesus Cristo disse que quem não praticar o lava-pés não tem parte e nem o direito de entrar no seu reino. Tem muitos irmãos que, por não entenderem as Escrituras, querem praticar o lava-pés hoje no século XXI. O lava-pés é uma coisa que Jesus Cristo falou para os seus discípulos e para aquela hora especial da Páscoa. Jesus Cristo não estava falando para as gerações futuras que ainda havia de vir. Estava falando para os seus discípulos que estavam com ele na celebração da Páscoa, terminando com a ceia, que o pão representava o seu corpo e o vinho representava o seu sangue, que ia ser derramado por todos os pecadores de todas as nações que estavam presentes e as que ainda havia de vir no futuro, e até a consumação dos séculos. Meus queridos irmãos em Cristo Jesus, a culpa de ter milhares e milhares de religiões na Terra é a falsa interpretação das Escrituras Sagradas. Cada religioso interpreta as Escrituras ao seu bel prazer, pela vontade carnal. Se as Escrituras é um conjunto de livros espirituais, os homens naturais não entendem as Escrituras, porque só quem pode entender as Escrituras Sagradas é o homem espiritual. Irmãos em Cristo Jesus, tem um Espírito se passando pelo Espírito Santo no meio das religiões para confundir a mente dos religiosos. Irmãos, vejam o engano dos religiosos. Tudo dos religiosos é o Espírito Santo. O Espírito Santo me revelou isso, o Espírito Santo me revelou aquilo. Ler as Escrituras e entender da sua própria maneira é o que os religiosos fazem. Lê as Escrituras e entende da sua própria maneira, do seu próprio capricho, para seus prazeres. Então eles dizem, né? O Espírito Santo me revelou isso, me revelou aquilo, tudo é. Deus me mostrou isso, mostrou aquilo. Então Deus mostra tudo para eles. O Espírito Santo me revelou isso, me revelou aquilo. Lê as Escrituras e entender da sua própria maneira. E diz ainda que é o Espírito Santo que revelou esta passagem das Escrituras. Não é da maneira que nós pensamos muitas vezes, é da maneira que o Espírito Santo quer ensinar a nós. Porque o Espírito Santo só revela as coisas espirituais aos que fazem a vontade de Deus.
Muitos dizem, né? O Senhor me revelou que isso é assim. Não é daquela maneira que o fulano de tal entendeu. Irmãos, vou dar apenas um exemplo de uma passagem das Escrituras que até hoje eu não ouvi uma explicação satisfatória, como o Senhor Jesus Cristo falou para os seus ouvintes naquele tempo. Vamos à conversa do Senhor Jesus Cristo em João capítulo 10, versículo 1 a 16. Quem pode me dar uma resposta, uma interpretação positiva sobre as palavras do Senhor Jesus Cristo que está escrito em João 10, 1 a 16? Vamos a outra passagem bíblica que está escrito em João 13, 1 a 20. Tem irmãos que está lendo esta passagem das Escrituras e está entendendo que nós temos que lavar os pés uns dos outros, porque quem não lavar os pés uns dos outros não tem parte com Jesus Cristo, porque foi assim que ele entendeu e não concorda com outra interpretação. A interpretação tem que ser esta. Quem não concordar, porque não tem Deus e nem o Espírito Santo. Tem que ser da maneira que ele entendeu ou interpretou, que tem que lavar os pés uns dos outros, senão tem parte com Jesus Cristo. E o grupo religioso que ele lidera tem que obedecer à sua interpretação, que quem não lavar os pés uns dos outros não tem parte com Jesus Cristo. Agora eu pergunto, quem está com a interpretação correta? É quem entende que tem que lavar os pés uns dos outros para ter parte com Jesus Cristo, ou é quem entende que para ter parte com Jesus Cristo não é preciso lavar os pés uns dos outros? Um grupo religioso entende que para ter parte com Jesus Cristo precisa lavar os pés uns dos outros. O outro grupo religioso entende que para ter parte com Jesus Cristo não precisa lavar os pés uns dos outros. Quem está entendendo pelo Espírito Santo é o grupo religioso que entende que precisa lavar os pés uns dos outros para ter parte com Jesus Cristo, ou é o grupo que entende que não precisa lavar os pés uns dos outros para ter parte com Jesus Cristo? Qual dos dois grupos está correto? Está com a interpretação positiva? Irmãos, em Cristo Jesus, é uma opinião própria. Não estou dizendo que foi o Espírito Santo que me revelou. O que eu entendo com base nas Escrituras, que não precisamos lavar os pés uns dos outros para ter parte com Jesus Cristo. Irmãos, vocês já imaginaram que Jesus Cristo lavou os pés até do diabo? Os irmãos sabem que dos 12 apóstolos, um deles era o diabo? Quem não tem conhecimento das Escrituras não concorda comigo que Jesus Cristo lavou os pés do diabo. Os irmãos sabem que Jesus Cristo disse que Judas Iscariotes era o diabo? Veja João 6, 70 e 71. Jesus Cristo lavou os pés do diabo, que era Judas Iscariote. Judas Iscariote tinha parte com Jesus Cristo. Jesus Cristo disse para Pedro que se não lavasse os seus pés, não tinha parte com ele. Porque Pedro não queria deixar Jesus Cristo lavar os seus pés. Então Jesus Cristo disse: Pedro, se eu não lavar os teus pés, tu não tem partes comigo. Com estas palavras, Pedro aceitou Jesus Cristo lavar os seus pés. Esta palavra de Jesus Cristo para Pedro não foi para os outros apóstolos, foi exclusivamente somente para Pedro. Pedro, se eu não te lavar os pés, tu não tem partes comigo. Porque todos os outros tinham aceitado ele lavar os pés, menos Pedro. Quando Jesus Cristo chegou perto dele, ele não aceitou. Por isso que Jesus Cristo disse: se eu não te lavar os pés, tu não tem partes comigo. Porque não queria deixar Jesus Cristo lavar os seus pés. Aí Jesus Cristo usou essas palavras para ele. Jesus Cristo não lavou os pés dos discípulos para eles terem parte com ele. Ou Jesus Cristo lavou os pés dos discípulos para eles terem parte com ele. No entendimento de muitos irmãos, nós temos parte com Jesus Cristo se nós lavar os pés uns dos outros. E se não lavar, não temos parte com Jesus Cristo. Isso é o entendimento de muitos irmãos
que na sua religião tem a doutrina do lava-pés. Isso torna-se uma doutrina exclusivista, porque se ele lava os pés lá na sua religião e a outra não lava, ele vai e diz que se não vier para a religião dele para lavar os pés, não tem parte com Jesus Cristo, porque Jesus Cristo disse que quem não lavar os pés não tem parte com ele. Então, meus irmãos, é difícil a gente entender os religiosos hoje. Irmãos em Cristo Jesus, no dia que eu concordar que para eu ter parte com Jesus Cristo eu preciso lavar os pés dos irmãos, eu me converto ao catolicismo romano e vou lavar os pés dos irmãos, como os padres fazem na Semana Santa uma vez por ano. Os irmãos sabiam que o catolicismo romano ensina que quem não for católico romano não tem parte com Jesus Cristo? Porque a Igreja Católica Romana é a Igreja de Jesus Cristo. As outras igrejas não pertencem a Jesus Cristo, porque a igreja que Jesus Cristo fundou foi a Igreja Católica Romana. Isso é real, é verdadeiro? Jesus Cristo fundou a Igreja Católica Romana? Não existe nenhum pensamento bíblico para nós embasar que Jesus Cristo fundou uma igreja com o nome Católica Apostólica Romana. Os padres fazem o lava-pés uma vez por ano, mas não ensinam que para ter parte com Jesus Cristo precisa lavar os pés uns dos outros. A Igreja Católica Romana ensina que para ter parte com Jesus Cristo tem que pertencer à Igreja Católica Romana. Só tem um meio para nós pertencer a Jesus Cristo. É crer que Deus é único e verdadeiro e em Jesus Cristo que Deus o enviou para a nossa salvação, conforme está lá em João 17, versículo 3. Quem quiser pertencer a Jesus Cristo, creia que Deus enviou o seu único Filho, o seu unigênito Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3, 16 a 21. O único requisito dado por Jesus Cristo para nós pertencer a Ele é cumprir a doutrina do amor. João 13, 34 e 35. O único mandamento de Jesus Cristo é amai-vos uns aos outros, como eu vos tenho amado. Jesus Cristo só deu um mandamento: amai-vos uns aos outros. Ninguém tenha dúvida, quem deixar de cumprir este mandamento não pertence a Jesus Cristo, porque Jesus Cristo é o amor de Deus, que se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Para um bom entendedor, meia palavra basta. Porque o que nós já falamos, se os irmãos não entenderam, eu poderia passar o dia todo falando aqui, que os irmãos não iriam me entender a respeito do lava-pés. Vamos encerrar nossa mensagem dizendo: ai de mim se eu não disser a verdade que eu ouvi. Ai de mim se eu me calar quando Deus me mandar falar. Fala, Senhor Jesus Cristo, o teu servo ouve. Estamos limpos do sangue de todos que ouviram esta mensagem e não deu crédito. Somos a atalaia da última hora, de volta à palavra original. É o conselho revelado dos céus para os povos da terra no século XXI, terceiro milênio. É a palavra que Deus tem falado agora ao nosso coração e nós acabamos de gravar. Deus, por Jesus Cristo, seja hoje eternamente louvado. A Igreja de Jesus Cristo que está a me ouvir, digam amém.